O que Deus espera de mim e de você, que nós o busquemos e que nós o busquemos de todo o coração e evitemos valorizar a armadilha da performance religiosa. Nos próximos minutos eu quero conversar com você a respeito disso. Fique comigo. Em Filipenses, no capítulo 3, nos versículos 7 e 8, o apóstolo Paulo fala a respeito de que aquilo que antes para ele era lucro, ele passou a considerar como perda. Muitas vezes nós não entendemos o motivo dessa reclassificação, dessa mudança de valores. Eu, por muito tempo, imaginava que o apóstolo Paulo se referia à sua vida pregressa, antes da conversão, quase como se ele estivesse falando de pecado ou de coisas mundanas, porque, na verdade, essa seria a definição que caberia para muitos de nós. Alguns de nós, antes da conversão, valorizávamos a bebedeira, outros de nós as drogas, outros de nós determinados prazeres, e a gente dava muita moral, muito valor para isso. Mas depois de conhecer a Cristo, a gente entende que isso já não só não é mais importante, como além de não ser lucro, além de não ter valor, na verdade trouxe prejuízo. Prejuízo na relação com Deus, prejuízo no relacionamento com as pessoas à volta, família, amigos. E muitas vezes, porque isso é verdadeiro a respeito de nós, nós achamos que era disso que o apóstolo Paulo estava falando. Mas nós não podemos ler Filipenses 3, 7 e 8, e simplesmente deduzir, olhando só esse texto, o que é que ele está dizendo, sem que a gente entenda o seu contexto. Até porque no próprio versículo 8, Paulo diz, por amor de quem? Depois dele falar da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, ele diz, por amor de quem? Tenho como perda todas as coisas. Quando ele está dizendo, tenho como perda todas as coisas, ele obviamente não está limitando isso a coisa ruim, ele está falando de tudo. Então, essa reclassificação, essa mudança de valores não envolve as coisas que antes eram importantes no passado, antes da conversão. Paulo está nos apresentando algo que, como eu disse, tem que ser entendido dentro do seu contexto. E, a partir do versículo 4 de Filipenses 3, Paulo começa a dizer assim, se alguém julga que pode confiar na carne, eu ainda mais. O que é que Paulo está dizendo? Se alguém acredita que pode se orgulhar de si mesmo, pode confiar em si e não em Deus, se alguém acha que é grande coisa, Paulo está dizendo, eu saio na frente. E o que ele apresenta nos versículos seguintes, 5 e 6, é na verdade uma visão de performance religiosa. Ele diz, circuncidado ao 8º dia. Isso, na linguagem atual, seria como se algum de nós talvez falasse nascido e criado num lar evangélico, apresentado na igreja desde criança. O apóstolo continua e diz assim, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus. O que é que ele está dizendo? Ele diz, a minha fé começa a partir da minha geração, mas na verdade há uma história, há uma tradição sendo comunicada a muitas gerações antes de mim. Ele na verdade estava dizendo, antes de eu conhecer a Deus ou viver uma vida religiosa, já existia atrás de mim um legado. Aliás, falando em legado, um dia desse conversei com um pastor que ele me disse que já era a 6ª geração de pastores na família dele. E o filho dele já é, na verdade, a 7ª geração. Eu perguntei para ele, você tem certeza? Nós fizemos as contas de todas essas gerações. E eu me recordo que olhei para ele, brincando e rindo, falei, isso é que é pedigree de crente, né? Porque ele tem, na verdade, uma história. São muitas gerações de gente temendo, servindo a Deus e transmitindo isso geração após geração. Paulo estava falando de algo parecido. Paulo usa a expressão, quanto à lei, eu fui fariseu. Os fariseus eram parte da seita mais severa dentro do judaísmo, os que mais se dedicavam ao Senhor, e alguns círculos hoje eles seriam chamados de os devotos, os beatos, os carolas. Quando Paulo mexe no único ponto negativo da sua história, que antes da conversão ele foi perseguidor da igreja, nesse texto ele ainda diz assim, quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Paulo estava dizendo, até quando eu persegui a igreja, a intenção e a motivação do meu coração era boa. Escrevendo aos Romanos, ele explica que esse seu zelo, como da nação de Israel que rejeitou a Jesus, era um zelo sem entendimento, mas ainda assim foi zelo. Mas ele termina o versículo 6 com uma frase para lá de ousada, quando ele diz, quanto à justiça que há na lei, eu fui irrepreensível. Paulo estava dizendo, você pode pegar as centenas e centenas e centenas de preceitos da lei, tente apontar o dedo e dizer onde foi que eu tropecei, num deles sequer. Paulo, na verdade, está dizendo, na perspectiva de performance religiosa, eu sou o cara. Se alguém acha que pode se orgulhar disso, eu ainda mais. Se alguém acha que pode confiar na carne, eu ainda mais. É a partir de então que ele diz, mas o que para mim era lucro, a valorização da performance, isso eu considerei como perda. Por quê? Por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor.
Nesse momento ele diz, por amor de quem? Então, em primeiro lugar, ele fala de um conhecimento. Conhecer a pessoa de Jesus, ele coloca como algo tão além de uma descrição comum, que ele usa o termo por causa da sublimidade, por causa da grandiosidade, por causa da excelência, por causa da magnificência do conhecimento de Jesus. Ele está falando que o conhecimento de Jesus é algo além das palavras e da capacidade de descrição. E esse conhecimento de uma pessoa tão extraordinária, fascinante, cativante como é a pessoa de Jesus, gerou em Paulo uma resposta de amor. É por isso que ele diz, por amor do qual. Então nós temos em primeiro lugar um conhecimento entrando, em segundo, uma resposta de amor, de fascinação por essa pessoa que está sendo conhecida. E aqui nós precisamos entender algo. Paulo está dizendo, a valorização da performance religiosa cessa quando nós conhecemos a pessoa do Senhor Jesus. Nós precisamos ir muito além de mera dedicação ou performance religiosa. O apóstolo Paulo está nos ensinando uma verdade importantíssima e poderosa, que é chegar a um lugar onde Jesus é mas tão importante na nossa vida, que as outras coisas perdem a sua importância. Elas deixam de ser importantes. Deixe-me dizer algo. Muitas vezes nós acreditamos que os nossos irmãos em Cristo, que estão vivendo no contexto da igreja perseguida, em lugares do mundo onde eles não têm a liberdade de fé que eu e você temos de professar, nós achamos que muitas vezes eles estão diante do grande inimigo do cristianismo, que é a perseguição. Mas eu quero citar aqui uma frase de Stanley Jones, missionário metodista que serviu por cerca de 50 anos na Índia, um lugar onde até hoje há muita perseguição religiosa, especialmente quando alguém se posiciona e declara ter vivenciado uma experiência de conversão. Stanley Jones disse, o maior inimigo do cristianismo não é o anticristianismo, é o subcristianismo. E eu concordo em gênero, número e grau. Muitas vezes nós estamos achando que o inimigo da nossa fé é quando nós somos impedidos de buscar a Deus. Não, há um outro inimigo que tem nos prejudicado mais. É quando nós fazemos de Jesus alguém talvez só um pouco mais importante do que o resto. Há um cristianismo que está valorizando muito as coisas, até mesmo aquelas que Deus faz, que Deus dá, que Ele prometeu. Eu não estou falando contra as coisas, mas há um cristianismo atual valorizando essas coisas que são boas, que são legítimas, a ponto de quase equipará-las a Cristo. Nós precisamos entender que há uma revelação de Jesus que precisa ser mantida no meu e no seu coração. Há uma fascinação pela pessoa dele que precisa anular a importância de todas as outras coisas. Mas para que eu e você possamos chegar nesse lugar, nós não podemos apenas ouvir falar sobre Jesus. Muito mais do que um relacionamento de religiosidade, nós precisamos entender o que é um coração desejoso de buscar a Deus. A palavra de Deus nos mostra que amar a Deus de todo o coração, alma, entendimento e força é o maior de todos os mandamentos. Em outras palavras, desejá-lo mais do que o resto, tê-lo como mais importante do que o resto, é o que de mais importante nós encontramos na palavra de Deus. Agora, quando a gente usa a expressão mandamento, a gente pode ser levado a pensar na responsabilidade de executar isso mera e simplesmente debaixo do senso de obrigação. Mas nós precisamos ir além. Deixa-me dar um exemplo. Eu estou casado com a minha esposa Kelly há quase 23 anos. Daqui a alguns meses vamos celebrar 23 anos de casado. Eu, como marido, tenho uma ordem que me foi dada na Bíblia, lá em Efésios 5. A Bíblia diz, maridos, amai as vossas mulheres. Esse amar imperativo não é a sugestão, é uma ordem que me foi dada. E eu tenho a responsabilidade, a obrigação de cumpri-la. Não é uma sugestão que me foi oferecida. Deus está dizendo, você tem que fazer isso. Agora eu fico tentando imaginar o que é praticar o mandamento, a obrigação que eu tenho, só com senso de obrigação. Se a cada manhã que eu acordo do lado da minha esposa, eu olhasse para ela e dissesse, eu amo você. E quando ela fosse abrir um sorriso de satisfação, eu emendasse com a próxima frase. Fazer o quê, né? Deus mandou? Não tem opção mesmo? Então estamos aqui, vamos cumprir com a obrigação. Eu imagino que a gente não estaria tanto tempo casado, ou se tivesse, nem de perto a gente estaria vivendo a qualidade do casamento que Deus planejou. Mas não é a sua obrigação, Luciano? Sim. Sua mulher não sabe que é a sua obrigação? Sim. Mas ela espera que eu cumpra a obrigação, não mera e simplesmente com senso de obrigação. Ela espera que eu cumpra a obrigação com prazer. Estou tentando trazer essa ilustração, embora limitada, para te ajudar a pensar na perspectiva de Deus. Quando Jesus, falando ao anjo da igreja de Éfeso no Apocalipse, ele diz, tenho porém contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Qual é a mensagem dele? Em primeiro lugar ele diz, lembra-te de onde caíste. Depois ele diz, arrepende-te.
E por fim ele diz, e volta à prática das primeiras obras. Ele não diz apenas, você não sabe que me amar é o maior mandamento, você não está cumprindo com a sua obrigação. Não é esse tipo de cobrança. Em primeiro lugar, nós vemos Deus dizendo, lembra de onde você caiu. Ele está chamando isso de uma queda, ele diz, o que você tinha era melhor, e o que você tem hoje está inferior. Lembra disso. Quase como se ele estivesse dizendo, se você lembrar quão bom foi aquilo que nós tivemos no início, você vai sentir saudades. Se você valorizar o que nós tivemos e desejar de volta, arrependa de ter comprometido isso. Mas volta à prática das primeiras obras. A mensagem não é para ficar recriminando a pessoa que deixou o primeiro amor. É chamá-la através de um caminho de arrependimento para restaurar isso. E Jesus está dizendo, eu quero isso de volta. Mas ele não apela para o senso de obrigação. Ele simplesmente apela para esse senso de saudade. Por quê? O que ele espera não é apenas que eu e você o busquemos, é que a gente queira buscá-lo. O que ele espera não é que a gente apenas o amemos, mas a gente entenda o prazer de amá-lo. Há um lugar em Deus onde ele se torna mais importante do que o resto. E nós descartamos as performances religiosas para viver de um relacionamento íntimo. Davi diz no Salmo 25:14, a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. Que eu e você possamos entender e atender o chamado de Deus para esse lugar de intimidade. Que Deus te abençoe.